Igreja Gloriosa Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de estar falando com você sobre como reagir à oposição, e o texto básico para nós é o Salmo Imprecatório 69, 1-36. No Salmo 69, o salmista Davi, comparando com Atos 1, 16, 20, expressa sua angústia diante da perseguição por seus adversários. Na sua oração, ele desabafa e chega até a amaldiçoar esses perseguidores. Então, como parte desse estudo, podemos considerar os chamados salmos imprecatórios, que incluem maldições desse tipo. Mas o sofrimento de Davi é uma figura, o tipo do sofrimento de Cristo, e vários versículos deste salmo são citados no Novo Testamento, referindo-se a Cristo, lá nos versos 4 e 9a, em João 2,17, 9b, Romanos 15,3, no verso 21, Mateus 27, 48, são o ensino e o próprio exemplo de Cristo que trazem o novo ideal para o crente de como responder à oposição, zombaria e perseguição. Algumas atitudes que nós temos que ter, e às vezes a primeira atitude é um desabafo de desespero, Salmo 69, 5. E esse desabafo no Salmo começa com um desabafo desesperado. Davi sente que está se afogando na tristeza por causa do seu tumulto interior diante da confusão, decepção e injustiça prolongada. Ele diz que não consegue sentir firmeza em nada, verso 2. Mas de fato, o próprio ato de desabafar em oração para Deus ajuda a colocar a situação mais em perspectiva, e ele, aos poucos, fala mais objetivamente. A causa do desespero. Qual é a causa desse desespero? No verso 4, é que parecem incontáveis as pessoas que querem prejudicá-lo injustamente. Ser odiado sem razão foi também a experiência de Cristo, que em João 15, 25 refere-se ao Salmo 69, 4. Ele avisou que será a experiência comum a muitos de seus servos. João 15, 18, 25. Se perseguição não é a nossa experiência, será porque ainda não nos desligamos do mundo? João 15, 19. De fato, no Brasil somos abençoados com pouca oposição, mas devemos lembrar que para muitos dos nossos irmãos em outros países, tais como China, Peru, Vietnã, Irã, Turquia, Sudão e a maioria dos países muçulmanos e outros, estas palavras são extremamente significativas. Hebreus 13, 3. Na realidade do nosso mundo, a perseguição é uma experiência comum, e a paz é que é incomum para a Igreja de Cristo. Um autoexame. Mesmo que Davi saiba que seus perseguidores não têm razão, no verso 4, ele olha para isso, sonda sua consciência, disposto a reconhecer perante Deus qualquer pecado, sabendo que Deus conhece tudo. Verso 5, ele reconhece que nosso sofrimento nas mãos dos homens pode ser castigo por parte de Deus por nossos pecados, verso 26. Como Jeremias 17, 9 e 10 afirma, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, Salmo 139, 23, 24 e Salmo 19, 12. Quando achamos que estamos sendo criticados injustamente, temos a humildade de pedir que Deus nos mostre qualquer erro de nossa parte. Segundo motivo, zelo para o testemunho. Salmo 69, 6, 12. Davi não é apenas introspectivo, mas está preocupado com a glória de Deus e o seu testemunho aos outros. Ele reconhece que quando um servo de Deus como ele está envergonhado por amor de Deus, verso 7 e 9, os outros que esperam em Deus podem perder a fé, verso 6. Porque isto pode dar a impressão de que Deus justo é impotente para reagir em favor dos seus. Ele se sente atingido pela zombaria que os inimigos fazem de Deus. Verso 9, por isso chora, jejua, verso 10, e se veste com pano de saco, no verso 11. Como sinal de contrição numa intensa busca da libertação da injustiça. Mas parece que só piora a fofoca dos grupinhos nos portões da cidade, nos bares,
e nos vales, verso 12, como observamos na introdução, no verso 9a e 9b, são aplicados a Jesus, João 2,17, em Romanos 15,3. Estou preocupado com o testemunho da minha vida, mesmo que meu zelo provoque zombaria? Estou disposto a sofrer por Cristo? Terceiro motivo, um grito de socorro ao Deus misericordioso. Salmo 69, 13 e 21. Primeiro grito, sua oração, verso 13 a 18, Davi usa as mesmas metáforas de águas profundas. Na sua angústia, ora ao Deus que ele sabe ser compassivo e rico em graça e fidelidade, verso 13. Ele ora desejando uma resposta urgente, verso 17, que o Senhor seja seu redentor e defensor, verso 18, e o livre do vexame, verso 19. A certeza que Deus compreende tudo é ainda mais preciosa no verso 19, porque ele se sente totalmente sem apoio humano, verso 20. Segundo grita, sua amargura. A palavra fel, verso 21, significa uma planta venenosa e é traduzida como erva venenosa em Oséias 10:4. E como veneno em Deuteronômio 32, 32, onde é usada como sinônimo de amargos. Davi usa dar fel por alimento metaforicamente para significar amargura, mas fel foi oferecido de fato a Jesus, como lemos em Mateus 21, 34, 48, João 19, 28, 29, fala da sede de Jesus nos momentos finais da cruz, como sendo o cumprimento das Escrituras. Este salmo e outro como o Salmo 22 não eram considerados messiânicos pelos judeus, porque não esperavam um Messias que sofreria. Somente quando Cristo iluminou a mente dos discípulos, Lucas 24, 26, 27, 44, 46, é que a igreja foi compreendendo o significado destas passagens nos Salmos. Devemos meditar nestas palavras de Davi sobre o opróbrio e o ultraje, que nos fazem lembrar um aspecto do sofrimento imenso e incompreensível que nosso amado Salvador sofreu para nos salvar. Também nos sensibiliza o sofrimento de muitos dos nossos irmãos através dos séculos e pelo mundo hoje, em nome de Cristo. Quarto motivo, maldições dos perseguidores, Salmo 69, 22, 28. Lembrando das palavras do nosso Salvador na cruz, Lucas 23, 34, de Estevão, Atos 7, 60, estranhamos bastante que a reação de Davi seja tão diferente. De fato, há várias outras passagens dessa natureza nos Salmos. Salmo 6, 10, 10, 15, 35, 8, 40, 14, 15, 55, 15, 58, 60, 6, 9, 59, 10, 15, 68, 2, 83, 109, 137, 8, 9, 139, 19, 22, além de outros trechos, segundo a Reis 1, 10, Números 4, 5 e vários trechos em Jeremias, como 18, 19 e 23. São chamados salmos imprecatórios. Veja Salmo 1, 72. Um aspecto essencial da angústia de Davi era que estava sendo injustiçado, verso 4. Sofrer injustamente é para o crente uma oportunidade de seguir nos passos de Cristo, 1 Pedro 2,19, mas no Antigo Testamento as prioridades eram diferentes. Devemos levar em consideração os seguintes pontos. Primeira prioridade, Deus é justo e haverá julgamento do pecado. Pedro cita Salmo 69, 25, em relação a Judas, Atos 1, 20. Como profecia do resultado da sua impenitência, Deus promete, Lucas 18, 7, 8, vindicar seus eleitos, embora pareça demorado. Essa característica da justiça de Deus era muito importante no Antigo Testamento. Às vezes enfatizamos tanto que Deus é amor que esquecemos de enfatizar que Ele é justo e santo. Os salmistas queriam que os ímpios recebessem as justas consequências dos pecados. Salmo 69, 24. Segunda prioridade, os salmistas não foram motivados por desejo de vingança pessoal. O que motivou os salmistas foi a profunda convicção de que Deus é justo e há de reagir à injustiça. Salmo 83, 1, 2. Houve também o forte desejo de ver a justiça de Deus manifesta, Salmo 109, 27, 30 e 31, 59, 13. E de que o nome de Deus não fosse mais envergonhado e zombado. Salmo 83, 16, 18. Terceira prioridade, os salmistas suportavam por muito tempo situações dolorosas. Não foram pequenos incômodos que provocaram as reações dos salmos imprecatórios, mas atos de traição e brutalidade. Salmo 109, 4, 5 e 9.
ameaça à vida, Jeremias 11:19, e principalmente injustiça, Salmos 69:4, 35:7, 59:3-4. Quarta prioridade, os salmistas não tomaram vingança em suas próprias mãos, eles expressaram a angústia a Deus em oração e confiaram que Ele reivindicaria sua causa, Salmo 109, 4, 21 e Jeremias 11:20. Quinta prioridade, os salmistas expressaram agonia de corações feridos, Salmo 109, 22, 24. Às vezes a linguagem usada é para nos chocar, para que sintamos o dilema da pessoa diante da injustiça gritante. São suspiros de pessoas angustiadas e não planos de pessoas sanguinárias. Sexta prioridade, os judeus não tinham uma esperança firme do julgamento após a morte. É fato que Deus ainda não tinha revelado algo sobre o julgamento após morte. Os judeus esperavam o julgamento aqui na terra, durante a vida da pessoa ou dos seus descendentes, Salmo 109, 10. Sétima prioridade, nós temos o ensino claro do Novo Testamento de que haverá julgamento após a morte, Hebreus 9, 27, e de que devemos orar pelos nossos amigos, Mateus 5, 43, 44. Quinto, louvor a Deus, Salmo 69, 29, 36. O salmista termina no tom de louvor. Davi pede para ser levantado acima da amargura, no verso 29, para louvar genuinamente com cânticos, verso 30, significativos. Tais ações de graça serão mais significativas para Deus do que o ritual do sacrifício além do animal mais perfeito. Verso 31, Hebreus 13, 15, Salmo 58, 14. Este testemunho encorajará outros aflitos, verso 32, 33. Agradeço a Deus publicamente quando Ele me ajuda. Até a oração mais desesperada pode ser conhecida com louvor.